Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Glória a Deus, aleluias. Sempre tenho a incumbência de fazer com que o culto ele não seja mais um culto. Raras vezes eu prego uma mensagem que eu tinha pregado antes, e porque eu tenho um cuidado, um zelo de trazer uma palavra, um alimento fresco para nós. Nós temos sempre que entender isso, que as circunstâncias, elas não podem nos parar. Nós não podemos dar resposta de acordo com as nossas emoções, nós não podemos dar resposta de acordo com aquilo que nós achamos que estamos vendo, nós não podemos dar resposta para Deus de acordo com a nossa realidade, porque nós somos convidados a um plano superior, nós somos convidados a uma atmosfera diferente. Nós estamos na terra, mas nós sabemos que nós somos da eternidade, nós sabemos que nós temos uma missão, nós sabemos que temos um propósito. E dentro desse propósito existem algumas atribuições, existem algumas coisas que nós precisamos fazer com eficácia para o Senhor. E mesmo que eu consiga conquistar todo mundo, mesmo que eu consiga ser a pessoa mais feliz emocionalmente, se eu não tiver com o meu espírito ligado e conectado àquilo que Deus ele está falando, certamente eu estarei perdido. Então eu quero que você entenda, às vezes você fica assim, poxa, eu não estou conseguindo achar um cantor para que cante ou ministre algo para esse tempo que eu estou vivendo. E Deus ele falou algo comigo no meu coração muito forte. Quando nós não achamos alguém como referência, que cante, que mexa no nosso coração com a letra, é porque nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo naquele tempo. Quer dizer que a comunicação com Deus, ela não está fluindo como deveria. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. O capítulo é de número 6. E o verso é de número 1. Aleluias. Tem algo de Deus para nós aqui nessa noite. Tem algo de Deus para nós aqui nessa noite. Se permita que essa atmosfera ela invada o seu ser. Esteja, por favor, sensível. Aumente a sua percepção espiritual do que Deus ele vai conectar aqui nessa noite conosco. Por favor, fique à vontade. Aleluias. Santo, tu és santo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa canção você está entoando a Deus. Não é no ambiente, é para Deus. Aquele que era, que é e o que há de vir. Aleluias. Aquele Que era, que é e o que há de vir. Nós te aguardamos, Senhor. Esperamos que o Senhor retorne logo, Pai. Não retarda o seu retorno, Senhor. Não retarda a sua vinda, Pai. Maranata, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso. 2 Reis 6, o verso é de número 1. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Eu vou precisar da sua intercessão, vou precisar que você guerreie, que você batalhe juntamente comigo. Eu quero que você entenda que a igreja não é uma instituição de caridade. Por favor. A igreja é um lugar que nós viemos para adorar a Deus. A igreja é um lugar que nós aprendemos, que é um lugar que nós levantamos um altar para o Senhor. A igreja não pode ser confundida com a instituição de caridade.
A igreja não pode ser confundida com algo apenas para poder alcançar a sociedade, mas é um campo de batalha espiritual a qual nós somos convidados. Igreja não é para fazer obras bonitas no lugar do governo, no lugar do Estado, não. Isso é um fruto de uma igreja completa, mas não é o intuito dela. Vamos lá, quero que você entenda. Amém? Tem alguém aqui comigo? Diz assim: em outra ocasião, os discípulos dos profetas surgiram a Eliseu. Eu gosto de uma tradução que diz: em outras ocasiões, os filhos dos profetas surgiram a Eliseu. Como vês, o lugar que moramos perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Eu gosto da tradução também que diz: o lugar que nós estamos se tornou estreito. Pode colocar a Bíblia no teu assento. Mas eu não quero que você prenda no ambiente geográfico. Mas eu quero que você entenda sobre a sua mente. Eu quero que você entenda sobre os seus recursos. Eu quero que você entenda sobre a sua vida espiritual. Eu quero que você entenda se você está em um lugar pequeno demais, quando nós falamos em amizade com Deus, quando nós falamos em relacionamento, quando nós falamos de estar dialogando, estar conversando com Deus. Eu quero que você entenda que é necessário você sair do estreito, é necessário você sair da pequenez, é necessário você ampliar os limites, ampliar as fronteiras, é necessário você gritar por Deus, porque foi liberada uma unção para a nossa geração que quebra as correntes, foi liberada uma unção para a nossa geração que move montanhas, foi liberada uma unção para a nossa geração que quebra paredes, entenda isso. Por favor, coloque a mão em seu coração e ministre sobre você. Ele já se encontra presente aqui, já é suficiente. Só precisamos fazer com que Ele manifeste a presença dEle. Ora por você nesse momento. Acende um fogo em meu coração. Deus, nós te louvamos, Pai. Fala conosco, Pai, de uma maneira que nós consigamos entender. Fala conosco de uma maneira legível, para que não haja dúvida, para que não haja, Pai amado, algum tipo de embaraço, mas que haja, Pai amado, um fluir, que haja, Senhor, um romper, que haja, Pai amado, uma flecha que foi lançada pela tua aljava, Pai amado, com o intuito de abrir uma brecha no campo, no sistema, Senhor, para nós podermos, Senhor, estabelecer o teu reino aqui nessa terra, Senhor. Então vem, Senhor, derrama a tua unção sobre nós, Pai amado. Derrama, Pai amado, o teu poder para nós quebrarmos as correntes, para nós derrubarmos as muralhas, ó Pai. Por favor, meu Deus, fala conosco de maneira poderosa. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Prometo ser bem breve, bem sucinto, mas bastante intenso naquilo que o Senhor Ele tem para nós. Amém? A terra ela está esperando a revelação dos filhos de Deus. Eu nunca vou cansar de falar isso. A terra ela está esperando que os filhos de Deus eles saiam da caverna. A terra está esperando a manifestação dos filhos de Deus em poder. Não é sobre a estrutura religiosa. A igreja, vou estar sempre falando isso nesses últimos dias, porque é necessário. 2024 começou agora e nós precisamos estabelecer algumas coisas. Precisamos tomar posse daquilo que o Senhor Ele confiou a nós. O problema é que nós estamos presos naquilo que a geração passada fez. A geração passada ela usava candeeiro, a geração passada usava lamparina, a geração passada usava velas. Nós estamos na geração da energia, nós estamos na geração do 5G, nós estamos na geração da tecnologia. E nós precisamos entender que as coisas mudaram, então as estratégias também têm que ser mudadas. Porém, quando nós falamos de Deus, nós sempre temos que continuar com a principal, com o melhor princípio que existe. Se você quer algo de Deus, não é sobre busca. Se você quer ter acesso aos poderes de Deus, não é sobre busca, não é sobre campanhas, mas é sobre renúncias. É sobre abrir mão.
Tem coisas que nós queremos estipular para Deus. Olha, se o Senhor fizer, eu farei isso. Se o Senhor fizer, eu farei aquilo. Só que às vezes o que Deus está pedindo é só que nós abrimos mão de alguma coisa. E quando eu falo de abrir mão, eu não sei qual é, o que você é mais apegado. Eu não sei se quando fala de abrir mão, se é coisas geográficas, se é coisa física. Eu não sei se são coisas emocionais, mas tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na sua vida é aquilo que atrapalha de você ter acesso ao verdadeiro poder. É aquilo que atrapalha de você se encontrar com o seu propósito. Aleluias. Não se preocupe com as circunstâncias. Não se preocupe com a realidade que os seus olhos estão vendo. Não se apegue à realidade dos seus pais, quando nós falamos de crescimento. Não se apegue ao seu recurso, não se apegue àquilo que os seus olhos estão vendo, quando nós falamos de expandir, quando nós falamos de sair de um lugar pequeno, quando nós falamos de sair de um lugar estreito. Igreja, foi liberada uma profecia muito forte sobre nós. Acho que foi no último sábado de 2023, eu estava saindo de casa, acho que eu falei alguns dias atrás aqui, em uma das pregações, não sei se foi numa quarta ou no domingo, e de forma bem profunda, eu apresentando a Deus, e eu estava subindo ao monte com algumas pessoas, e eu saindo de casa, eu falei, Deus, como vai ser 2024? E foi forte no meu coração, Deus falando assim, 2024 eu vou estar angariando profetas, homens que permaneçam dando resposta, para eu poder dar uma parte de poderes e aumentar a estrutura financeira dessas pessoas. Você consegue entender algo aqui? Não é sobre nós estarmos pequenos num lugar. E quando eu falo para você sobre Deus aumentar a sua estrutura financeira, talvez você carrega com você uma falsa humildade. Talvez você carrega para você, eu tenho um trabalho, eu tenho na minha casa, eu conseguindo manter a minha família, está bom demais, eu não preciso de mais nada. Mas quando nós falamos de reino, agora não é mais sobre você. Quando nós falamos de reino, agora nós estamos falando de missões. Quando nós falamos de reino, agora nós estamos falando de estrutura. Deus é espiritual, mas Ele precisa de nós quando fala de estrutura material. Os recursos virão para nós criarmos, para nós fazermos aquilo que é necessário. O umbandismo está crescendo, o espiritismo está crescendo, o islamismo está crescendo, e a igreja está crescendo de uma maneira errada, de uma maneira onde que a religião se expande, mas o poder espiritual encolhe. E uma maneira onde que a estrutura é bonita, as luzes são bonitas, as fumaças são bonitas, os instrumentos são bonitos, as pessoas cantam bonito, falam bonito, mas não tem nada de poder. Não tem nada de reino. Chegamos em uma época onde não existe mais prazer em você falar que você é um cristão, porque certamente você será rotulado, certamente você será taxado, certamente terá uma intolerância religiosa contra você, porque associaram a imagem de cristão a uma imagem política, associaram a uma imagem cristã a uma imagem de alguém que está apenas alimentando um sistema disfuncional. Tem alguém aqui comigo? O reino é muito mais do que isso que foi apresentado nos últimos anos. A nossa geração passada, ela falhou, mas não estou aqui para falar sobre a geração passada, eu estou aqui para falar sobre a nossa geração. Estou aqui para falar sobre aquilo que Deus está desencadeando para nós. E quando fala angariar, quando Deus falou angariar, eu tive que ir ao dicionário pesquisar o que é angariar. Angariar é buscar, angariar é escolher, angariar é guardar, angariar é levantar homens, levantar mulheres interessadas no reino. Não é sobre o interesse emocional, não é sobre o interesse físico de algo que eu estou necessitando para um tempo, para algo temporal. Mas é sobre eu estar conectado à eternidade. É sobre o meu coração e a minha mente estar totalmente no reino, para que eu acesse os verdadeiros poderes, para que a minha mente se expanda, para que a minha mente se amplie, para que a minha visão cresça. Eu quero que você entenda isso, por favor. Quanto você acredita no reino? Eu te pergunto nessa noite. Quanto você acredita no poder de Deus? Eu não estou falando sobre o que os seus olhos veem, não estou falando sobre o que você acha da igreja, não estou falando sobre o que você acha desse tempo, eu estou falando sobre o seu particular. Estou falando sobre a sua intimidade com Deus. Estou falando sobre as promessas de Deus lançadas um dia sobre você.
Estou falando nesse momento sobre o que os seus olhos conseguem alcançar, sobre o que o seu coração consegue acreditar, sobre a que o seu espírito está conectado. Está demais hoje. Estou suando demais, misericórdia. Aleluia, vamos lá. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Eu tenho um código para você aqui, liberar para você nessa noite. Não fique preso ao que os profetas estão falando ultimamente. Não fique preso à realidade, vou ratificar aqui. Não fique preso à realidade dos seus pais. Não fique preso ao que os seus olhos estão vendo, ao que o seu ouvido ouviu. Mas estou chamando você a se conectar com a atmosfera espiritual. Estou chamando você para se conectar realmente ao que Deus está falando, ao que Deus está apontando, ao que Deus está direcionando, sobre o que Deus está falando. É sobre isso que eu quero que você entenda nessa noite. Sobre que você entenda da sua pequenez, sobre que você entenda sobre a sua falta de recursos. Os profetas, os filhos dos profetas, eles não tinham unção dobrada, mas eles tinham visão. Qual visão é essa? O lugar está estreito, o lugar está pequeno, e nós precisamos ampliar, nós precisamos expandir, nós precisamos crescer. E nós estamos perto de ti, profeta, e nós não queremos sair de perto de você, nós só queremos crescer, só queremos ampliar, só queremos sair do lugar pequeno, só queremos sair do lugar apertado, só queremos sair do estreito. Você quer chegar aonde? Eu te pergunto. As suas emoções não estão mais aguentando esses dias, você está buscando resposta em todos os lugares. A sua mente é escrava de aparelho de celular, a sua mente é escrava de séries, a sua mente é escrava de entretenimento, para que você não encare a realidade, para que você não observe de fato porque Deus ele te criou, para que você não observe de fato porque Deus te chamou, porque Deus te inseriu na cidade de alumínio, porque Deus te inseriu no Brasil, porque Deus escolheu esse tempo para você viver, porque a Bíblia diz que Deus escolheu o tempo e os lugares para você conviver. Ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Só para ratificar, vira para o irmão do lado de trás e fala bem assim: você não é um acidente nessa cidade. Você não é um acidente nessa cidade. Você não é um acidente nessa geração. Você não é um fruto dos seus pais. Não. Existe algo muito maior por detrás disso. Existe algo muito maior, porque Deus escolheu exatamente você para essa família, porque Deus escolheu exatamente você para esta rua, porque Deus escolheu exatamente você para aquela faculdade, para aquele trabalho, para aquela empresa. Existe algo no meio do propósito. Existe algo nessa missão que queima de forma pequena e moderada aí dentro, porque você sucumbe, porque você segura, porque você prende, porque você no fundo não quer mergulhar como deveria mergulhar. Mas a atmosfera precisa ser mudada. Ramada cantorolora labadabas sobre lebadabas. Reblion compra la rabadabas sobre lebadabas. Existe terra para ser conquistada. Existe lugares para ser conquistados. Existem livros para sair aí, existem canções para sair de dentro de você, existem palavras libertadoras. Existe um poder tão grande aí dentro de você, armazenado, e você está preso com circunstâncias, você está preso a situações, você está preso ao que o seu ouvido quer escutar. Tem algo tão grande aí, porque você não consegue acreditar nisso que eu estou te falando. Tem algo tão grande aí, você sabe. O tempo não determina que o propósito acabou. A idade não determina quando irá começar o propósito ou terminar o propósito. Tem vida, tem esperança. Está respirando, tem esperança. E se morrer, aquele que morreu, ele ressuscita. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos
é o mesmo Espírito que nos excitará, que nos excitou. Há uns anos atrás eu perdi um amigo. E eu já falei isso várias vezes, mas vou falar de outro ponto de vista. Sabe, eu fui para aquele velório naquele dia. Aquele homem, ele tinha um chamado. Aquele homem, ele tinha um propósito muito forte. E eu acreditei até colocar o último bloco do túmulo dele que ele ressuscitaria. Que aconteceria algum milagre. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Nunca pare de acreditar no milagre. Nunca pare de acreditar naquilo que Deus um dia prometeu. Você se frustrou, você se machucou, você está triste com você mesmo, mas você acha que você pegou Deus de surpresa? Você acha que o pecado que você cometeu, Deus falou, não serve mais? Sim, tem coisas que nós vamos ser parados para algumas coisas, porque nós não vamos servir. Mas Deus não é um Deus de segundo plano. Deus vai, entenda. Tem algo muito além daquilo que você quebrou. Tem algo muito além daquilo que você parou. Você não pegou Deus de surpresa, entenda isso. Tem coisas que nós temos que ser remidos, tem coisas que nós temos que ser lavados. Tem coisas que eu não sirvo por coisas que eu fiz lá atrás. Entenda isso, eu quero que você entenda. Tem campos necessários. Deus fez o homem reto, mas o homem entrou por muitas astutícias. Mas o homem entrou por outros caminhos. Então eu vou prestar para quê? Existe um propósito, eu sei qual é o meu propósito. Eu sei a minha função. Você precisa saber o seu propósito. Você precisa saber a sua função. Você precisa ampliar a sua mente. Entenda, por favor. Aleluia. Nós precisamos conquistar algumas coisas que a geração passada não conseguiu conquistar. Precisamos conquistar alguns territórios que a geração passada não conseguiu conquistar. Porque essa geração ela está tão enfraquecida. Porque a geração passada achou que os pais deles foram severos demais com eles. Então a falha dessa geração ela não está apenas nessa, mas na passada que a criou. A geração passada achou que os pais foram rígidos. A geração passada achou que tinha algumas coisas ultrapassadas. Achou que existiam algumas coisas que não precisava mais como princípio. Então ela afrouxou a rédea para a nossa geração. E essa geração ela está crescendo que enfraquecida. É por isso que a nossa geração precisa acessar os portais de Deus. É por isso que a nossa geração precisa acessar os poderes de Deus. Para poder estabelecer algo rápido para a nossa geração. Para poder estabelecer algo rápido. Deus ele não muda, amém? Mas Deus ele se move. Deus ele não muda, mas ele se move. Ele se mexe, ele está fazendo. Ele não fica parado. O meu Deus não está morto. O meu Deus não está pendurado no madeiro. O meu Deus não é de gesso, nem de ouro, nem de prata, entenda? Meu Deus é poder, o nosso Deus é poder. O nosso Deus é vida. O problema é que nós queremos de alguma maneira deixar Deus preso dentro de uma religião. E quando eu falo religião, não é só uma placa, não é só batista, não é só católica, não é só o bandismo, não. Religião é a forma que eu penso. Religião é a forma que eu pratico. Religião é aquilo que eu acho. Eu não sou religioso, eu não vou à igreja. Você é religioso sim. Entenda isso. Agora tem uma religião chamada desigrejados. É uma geração que não consegue se submeter a ninguém. É uma geração que não consegue ser pastoreada. É uma geração que não consegue prestar contas. É uma geração que não consegue amar. Ela faz seleção de pessoas para poder amar. Tem alguém aqui comigo? Jesus ele fala que se nós cremos nele, depois de tudo que ele fez, ele diz que nós faríamos coisas maiores. E nós estamos presos a quê? Nós estamos enjaulados onde? Se cada vez mais parece que o fogo está se apagando. Eu não estou falando de eu queimar em um movimento.
Eu não estou falando de eu chegar em um evento e chorar, me derramar, pular, dar um salto, não. Porque a igreja não é o campo de batalha, o campo de batalha é lá fora, entenda isso. Nós somos chamados para se reunir, para entregar esse tempo de adoração a Deus. Sim, mas a batalha de verdade, ela está lá fora. As conquistas estão lá fora, precisamos conquistar lá fora. É por isso que os filhos precisam sair do estreito. É por isso que os filhos precisam acessar poderes. Palavras só vai criar mais rixas religiosas. Palavras irá apenas gerar debates. Palavras irá apenas deixar pessoas perdidas, pessoas querendo confusão. Mas quando você demonstrar poder, quando você demonstrar unção, quando o poder anteceder as palavras, e os poderes já estão aqui dentro de nós. Foi Deus mesmo que colocou dentro de cada um de nós. Nós carregamos porções de poderes. O problema é quando o sistema conseguiu corromper uma igreja. Não vos conformeis com este mundo, mas tenha a renovação da vossa mente. Entenda isso. Nós precisamos quebrar algumas coisas que o sistema impôs para nós. Precisamos quebrar algumas coisas necessárias. Precisamos acelerar o nosso destino profético. Precisamos entender rapidamente o nosso destino profético, aquilo que o Senhor escreveu com a mão dele para nós. Precisamos de uma maneira muito rápida estabelecer o reino. A igreja, ela não é o reino de Deus, entenda isso. Mas ela pertence ao reino. A igreja pertence ao reino, mas ela não é o reino de Deus. Deus não se movimenta pela igreja, mas a igreja se movimenta por Deus, naquilo que Ele está falando, naquilo que Ele está indicando, naquilo que Ele está trazendo para nós. Mas como? Não tem como apenas pegar palavras e pregar aqui, e vocês apenas entender como, eu entendi, eu voltei para casa, domingo que vem tem outro culto. Não! Deus precisa falar à igreja. O véu foi rasgado, não precisa mais falar a um sacerdote, não precisa mais falar a um ministro, não precisa falar mais a um pregador. Por favor, entenda isso. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer falar com você. Deus, Ele quer falar com você. Eu não estou falando pensamentos da sua cabeça, não. Não estou falando vozes da sua consciência, não. Eu estou falando de um diálogo de verdade. Estou falando de algo concreto. Estou falando de algo que você entenda, que você ouça. É isso. Igreja é muito mais do que aquilo que nós achamos que é. Para nós encerrarmos, eu quero falar sobre 3 coisas que precisam ser ampliadas. 3 coisas que precisam ser abertas. 3 coisas que precisam sair da pequenez. 3 coisas que precisam sair do estreito. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, o primeiro código que eu gostaria de liberar para vocês, é que é necessário ampliar o pensamento. É necessário ampliar as suas ideias. É necessário ampliar a vossa mente. Mas tenha a renovação da vossa mente pelo poder de Deus. Como é a sua mente hoje? No que você acredita e no que você não acredita. Você acha que a igreja do Senhor ela vai chegar até onde? Dependendo de você, qual será a sua função nos próximos 5 anos dentro de uma igreja? Se depender de você, como Deus poderá contar com você nos próximos anos? Porque Deus te abençoaria. Tem planos aí? Ou é só um caso de sorte? Ou é só um caso de você empurrar com a barriga? Quando você não tem plano sobre os seus próximos 5 anos no reino, quando você não tem planos para os seus próximos 5 anos em uma igreja, você está com o seu pensamento estreito. Você está com o seu pensamento pequeno, você está com o seu pensamento reduzido.
Eu conheço pessoas que passavam tempo lendo Bíblias, pessoas que passavam tempo orando, pessoas que passavam tempo buscando para esse crescimento espiritual, pessoas que abriam mão de coisas, lugares, pessoas, fazia renúncia porque ela queria ser uma flecha do Senhor para a geração dela. Ela era apaixonada nos dias de culto. Não abria mão por nada, um dia de culto, jamais. Não existia evento, porque não era sobre prestar conta para um pastor, era sobre honrar Deus com a presença dela em uma reunião. Vir ao culto não é sobre você trazer as suas angústias, não é sobre você vir trazer os seus desafetos, não é sobre você vir trazer as suas tristezas, não é sobre Deus poder te abençoar em algo que você quer muito, mas é sobre você prestar honra, é sobre você celebrar a ressurreição dele. Ah, eu posso fazer isso em casa? Não, a Bíblia diz que não é bom ficar sem congregar. A Bíblia diz que não é bom ficar sem congregar. A Bíblia diz. É necessário o corpo. É necessário o corpo, é necessário o corpo. É necessário o corpo. É necessário você olhar algumas faces. É necessário você saber quem você tem mais dificuldade de amar, para que você possa amadurecer, para que você possa crescer. É necessário você olhar no fundo dos olhos de algumas pessoas e falar: você é a minha fraqueza, porque eu me limito a você. Eu sou pequeno nessa área. Eu tenho vontade de me afastar de você. Eu não quero estar com você. Igreja é isso. Não é um parquinho de diversões. É sobre eu ser afiado, é sobre eu ser amolado, é sobre eu ser impulsionado, é sobre eu ser moldado, é sobre eu deixar Deus trabalhar no meu coração. Eu não posso ficar restrito, eu não posso ficar limitado a lugares, a coisas e pessoas, só porque de alguém que eu não gosto, só porque de alguém que eu não tenho maturidade para poder conviver com essa pessoa. Deus tem algo muito maior. Tem algo muito maior de Deus para você. No dia que chegarmos na eternidade e Deus mostrar para nós, falar: olha, meu filho, era tudo isso que eu tinha aqui para você naquela terra, era todas essas coisas aqui, e nós começarmos a ler, vamos ficar com tanta raiva de nós, porque nós não quisermos ouvir a Deus, porque nós ficamos presos, escravizados às nossas emoções, à nossa pequenez, às nossas dores, às nossas circunstâncias, aos nossos dogmas, às nossas formas de pensar. Não seja mente pequena, por favor. Não seja mente pequena, por favor. Quem te chamou foi Deus, não foi um homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foi Deus que te chamou, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Tem poder aí dentro, tem unção, tem glória. Por favor, saia desse casulo. Cresça, expanda. Deixa Deus te pegar, por favor. Por favor, por favor. Para dessa falsa humildade. Eu não preciso de um púlpito. Mas quem disse que é você que escolhe estar em cima de um púlpito ou não? Eu não preciso estar tocando para eu servir a Deus. Mas quem disse que é você que escolhe tocar ou não? Pode um vaso falar ao oleiro? Aí Deus perguntou um dia: onde estava você quando eu fiz o mundo? Onde estava você quando eu fiz os homens? Onde estava você quando eu fiz as árvores? Onde estava você? Quem é você para dizer a Deus o que você quer, o que você pode, o que você não pode? Moisés, eu estou te levantando, eu não sei falar. Jeremias, eu estou te levantando, eu sou apenas uma criança. Paulo, eu estou te levantando, o que vão dizer aquele que perseguia? Pedro, eu estou te chamando. Eu te traí, eu te neguei. O problema é os argumentos que damos para não ser aquilo que Deus tem convicção que somos. O problema é os argumentos que usamos para nós não sermos aquilo o que Deus tem convicção do que somos. Quero que você entenda isso. Deus tem convicção sobre você.
Deus tem convicção sobre aquilo que Ele colocou dentro de você. Deus tem convicção sobre aquilo que Ele te chamou. O problema é que você prefere hoje ouvir a voz do sistema. Você prefere ouvir a voz da multidão dizendo que não tem mais jeito, que o mundo não tem mais jeito. Você prefere ouvir a voz do mundo dizendo que se acabou. Você prefere ouvir a voz do mundo dizendo que Deus virou as costas. Quando Deus está dizendo, vem filho amado, eu tenho um poder para liberar. Quando Deus está dizendo, vem filho amado, eu quero mover, eu quero mexer, eu quero restaurar a sua família, nenhum desses vai para o inferno. Seu irmão está indo para o inferno. E tudo que você se preocupa é em ser feliz. Seus pais estão indo para o inferno. E tudo que você se preocupa é em ser feliz. Os seus filhos estão indo para o inferno. E tudo que você se preocupa é em ser feliz. Você sabe que não existe felicidade sem fazer a vontade de Deus. E se você acha que fazer a vontade de Deus é algo tão ruim, você está mais perdido do que você acha. O problema é quando eu resisto ao Senhor. O problema é quando eu não consigo dizer não a um homem. O problema é quando eu não consigo dizer não a uma mulher. O problema é quando eu não consigo dizer não a uma circunstância, mas eu tenho completamente disposição a dizer, Deus, eu não quero. Deus, eu não posso. Deus, eu não sou digno. Quem disse que é você que diz o que você pode ou não pode? Quem diz que é você que se dignifica? Tem alguém aqui comigo? Essa mensagem é para você, meu filho. Não fuja não. É para você. Esse é um abraço de Deus para você. É um abraço de Jesus a você. É um chamado de Jesus a você. Ele gritando ao seu ouvido hoje, eu te amo. Eu te amo. Essa é a mensagem dele nessa noite. Vamos lá. Precisamos quebrar algumas estruturas religiosas. Precisamos quebrar algumas estruturas religiosas que colocaram no nosso coração. Hoje eu conversava com uma pessoa, ela falava, olha, tem 2 anos que eu não ceio, porque os meus pastores não deixam, porque eu estou tentando alinhar a minha vida. É o que eu sempre tenho pregado, de quem é a Santa Ceia? De quem é a Santa Ceia? De Jesus, não é do pastor. Se eu digo para você quem é que pode ceiar ou não, a ceia não é do Senhor, a ceia é minha. Se eu que estabeleço quem é que pode ceiar ou não, a ceia não é do Senhor, a ceia é minha. A Bíblia diz, examinai a vós mesmos. A Bíblia não diz, pastores, examine as suas ovelhas. A Bíblia não diz, pastores, examine a igreja. Não, a Bíblia diz, examinai a vós mesmos. Ele diz, aquele que não ceiar, não tem parte comigo. Mas os protocolos religiosos, faz eu me afastar daquilo que a Escritura está dizendo. Faz eu me afastar daquilo que exatamente Deus Ele quer de mim. E é necessário. A nossa mente ela tem que ampliar, a nossa mente tem que crescer. Para uma criança, o que é que você diz? Não fale com estranhos. Se alguém te oferecer alguma coisa, rejeite. Amém? É assim ou não é? É o certo ou não é? Sim. Mas essa criança ela vai chegar em uma fase adulta. E quando chegar nessa fase adulta, ela vai precisar falar com estranhos. Ela vai precisar ser um vendedor. Ela vai precisar ser um empreendedor. Ela vai ter que ter relações de relacionamento com pessoas que ela não conhece. Ela vai ter que investir. Ela vai ter que comprar. Ela vai ter que fazer trabalhos de faculdade com pessoas que ela não conhece. Ou seja, a estrutura muda. As coisas mudam. Vamos lá, igreja, vamos lá. E eu te pergunto, você mudou nesses últimos anos? Eu gosto dos 5 anos, porque os 5 anos dá para estabelecer muita coisa. Nesses 5 anos, quanto você mudou? Mas a pergunta que não quer calar é, você mudou para melhor ou para pior? E quando eu falo de melhor ou pior, não é melhor para você mesmo, mas é melhor para aqueles que te cercam. Você é um filho melhor do que você era 5 anos atrás?
Você é um pai melhor do que você era há 5 anos atrás? Você é um irmão melhor do que você era há 5 anos atrás? Você é um amigo melhor do que você era há 5 anos atrás? Você é um patrão, um chefe melhor do que você era há 5 anos atrás? Você é um funcionário melhor do que você era há 5 anos atrás? É sobre esse tipo de evolução que eu estou falando. É sobre esse tipo de crescimento. É sobre esse tipo de ampliar o meu pensamento. É sobre eu entender quão a minha mente cresceu. Quantos livros eu li nesses últimos 5 anos. Mas talvez toda semana você recebe um relatório. Ei, você acessou 8 horas a mais do que na semana passada. Ei, você passou tantas horas no seu Instagram. Como? Vou contar um segredo para vocês. Só para vocês, por favor, não espalhe. A nossa geração está ficando burra. É muitas informações e não sabe quais fontes são verdadeiras ou não. Está criando uma geração medrosa. A geração que está crescendo é uma geração cheia de medo, uma geração que não consegue respeitar, uma geração que não consegue amar, uma geração ansiosa, uma geração que vive à base de remédios, porque ela não está buscando conhecimento, uma geração que não quer estudar, uma geração que o sonho dela é ser um influencer, o sonho dela é ser é ser idiota para poder ganhar views, é se estruturar naquilo que ela pode, nos atributos, é fazer cirurgias e mais cirurgias para conseguir adquirir views, para conseguir adquirir elogios. Tem alguém aqui comigo? Eu não estou falando de você não se cuidar, por favor, se cuide. É necessário, eu me cuido. Eu arrasto meus pesos, claro. Mas o meu intuito não é, entenda isso, o meu intuito não é ser alguém que chame a atenção por aquilo que eu faço. Tem alguém aqui comigo? Mas a ideia é, o que é que eu posto? É aquilo que eu sei que Deus me chamou para eu fazer. Tem alguém aqui entendendo? Eu quero que você entenda isso, eu quero que você entenda isso. Tem alguém aqui comigo, por favor? Tem alguém aqui comigo? Deus te chamou para quê? Deus te chamou para você fazer o quê? Você está fazendo? Você está fazendo o que Deus te chamou? Saíram para poder cortar a árvore. Aqueles homens, quando eles chegaram ao profeta, entenda aqui, ó. O profeta não bloqueou. O profeta não cancelou a ideia. Quando ele falou, estamos em um lugar estreito, estamos em um lugar pequeno, precisamos ampliar. O profeta não falou, não, por favor, não. O profeta disse, ó, vamos lá. Deus abençoe. Vamos crescer. Vamos crescer. O que vocês têm em mente? Nós vamos para o outro lado do Jordão e nós vamos cortar algumas árvores. Aí vem a sabedoria de saber chamar um homem de Deus, um homem que tem unção, um homem que representa Cristo. O Senhor pode ir conosco? Que foi que Eliseu falou? Certamente irei com vocês. Isso foi a salvação deles. Quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que eles começaram a cortar a árvore. E o machado, ele fez o quê? Ele caiu a água. E caiu só a parte de ferro do machado. Sabe por quê? Eles estavam em uma condição de necessidade. Ou seja, o machado caiu porque o machado estava quebrado. Deram algo quebrado para eles poderem cortar a árvore. Ou seja, quando você está em período de necessidade, você vai ter que trabalhar com as ferramentas que deram a você. Você vai ter que estar contente com aquilo que veio à sua mão, do jeito que veio, do jeito que chegou. Mas aí vem um segundo princípio. É preciso você ampliar a sua vida financeira. Ter dinheiro é algo espiritual, sim ou não? Fica sem dinheiro para ver se você não vê o diabo, rapidinho. Quando você não está bem financeiramente, você fica desestabilizado. Quando você não está bem financeiramente, você fica amedrontado. Quando você não está bem financeiramente, você vive como se você estivesse vivendo pela sorte. Então é necessário você ampliar suas rendas. É necessário você pedir estratégia de Deus. Não é sobre apenas eu ter um salário para eu sustentar a minha família, mas é sobre o reino.
É sobre eu ter uma estabilidade. É sobre eu saber que o Senhor, Ele consegue suprir todas as áreas da minha vida. E eu crescer com isso, eu ir avante com isso. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que pagar por isso, entenda isso. A geração passada, ela andava a cavalo. A geração passada andava a pé. Ela ia para as fazendas, ela ia para lugares. Hoje nós estamos em uma geração que precisamos andar de avião. Precisamos andar de helicóptero, precisamos ter um carro, entenda isso, por favor, é o reino. Precisamos ampliar a estrutura, precisamos de um lugar mais espaçoso, precisamos de ar-condicionado. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo? O mundo precisa olhar para você e dizer: ei, irmão Juriscreute, aquele cara é cristão, por quê? Ele é uma bênção. Você já viu a casa dele? Você já viu o carro dele? Você já viu a casa dela? Porque as pessoas precisam olhar para você e saber quem é o seu Deus. Porque a nossa transição, ela foi franciscana. A nossa transição, ela foi aonde que ser alguém que era referência espiritual, era alguém miserável, era alguém pobre, fazia voto de pobreza. Porque ser pobre é ser alguém humilde. Como se Deus só pudesse falar com pessoas que passam necessidades. Não existe unção em um ambiente de miséria. Entenda isso. Vou repetir mais uma vez. Não existe unção em um ambiente de miséria. Eu quero que você entenda isso. Deus chamou para você ser alguém bem-sucedido. Entenda, por favor. Entenda. E se você não for alguém bem-sucedido, Deus, Ele levantará alguém bem-sucedido para poder estar com você. Ah, mas o apóstolo Paulo no tempo de Paulo, entenda isso. Tem alguém aqui entendendo? Tem alguém aqui comigo, por favor? A igreja precisa parar de achar que, o irmão fulano de tal é alguém bem humilde, alguém que Deus usa, o irmão fulano de tal, alguém quando vai falar, sabe aquele irmão que só tinha 2 dentes, um zagueiro e um atacante, aquele homem me deu uma profecia, aquela mulher me deu uma profecia, como se Deus estivesse limitado a tipos de pessoas. Deus usou uma mula, meu irmão, por favor. Por favor. Por favor, é necessário você entender. É necessário você entender isso. É necessário você colocar as suas finanças diante de Deus. É necessário você falar: Senhor, olha, está aqui o meu salário, eu estou abençoando o meu salário. Deus, eu preciso crescer naquela empresa. E para isso eu estou me estruturando. Para isso eu estou fazendo uma faculdade. Para isso eu estou fazendo cursos profissionalizantes. Quem tem mais curso dentro daquela empresa sou eu. Tem alguém entendendo aqui? Mas não, o mundo está perdido no entretenimento. O mundo está perdido no celular. O mundo não tem tempo para ler uma Bíblia. O mundo não tem tempo para se profissionalizar. Como é que a oportunidade vai chegar para você, meu amado? Como é que a oportunidade vai chegar para você? Tem alguém aqui comigo? Ser operário tem que ser uma fase da sua vida. Ser operário tem que ser uma fase da sua vida. Você não compra nada com dinheiro, você compra as coisas com o tempo da sua vida. Daisy Washington em algum filme. Todo dia que você vai lá na empresa, você está deixando um pouquinho da sua saúde. Quem é aposentado sabe o tanto de saúde que deixou nos lugares. Por favor, você tem que pedir a Deus, me dar estratégias para eu aumentar as minhas fronteiras, para eu aumentar a minha finança. Deus, por favor, eu preciso crescer aqui nessa área. Deus, eu preciso expandir aqui nessa área. Deus, Ele vai te dar estratégias, vai te dar oportunidades quando você anseia expandir o reino. Agora, se é só para você dizer que tem, não tem por que Deus te abençoar. Não tem por que Deus abrir os alagares, não tem por que Deus abrir a sua mente, não tem por que Deus crescer você em um espaço financeiro. Mas quando o seu coração está no reino, porque Jesus desceu aquela mensagem para Nicodemos, porque Jesus abriu tem um tempo e um espaço para José de Arimateia.
É necessário você entender essas coisas. É necessário você parar de ter uma mente pequena. É necessário você parar de ter uns olhos presos naquilo. Por favor. Eu estou em crescimento, eu estou buscando crescimento. Eu mudei muito nesses últimos 5 anos. E eu não pretendo parar de mudar. Eu pretendo crescer, eu pretendo chegar em algum lugar. Eu quero que você entenda isso. Você adquirir coisas, lugares e pessoas não muda aquilo que você é, não muda quem você é. Entenda isso. Por favor, entenda isso, mas eu quero que você entenda por que é que você quer. Por que é que você deseja? Por que é que você almeja? Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? É necessário, é preciso. É preciso. Você precisa de uma unção de rompimento. Você precisa de uma unção de rompimento para poder abrir as brechas necessárias para você chegar. Deus, Ele olha para Efraim, de todas as tribos, Deus olha para Efraim e diz: olha para vocês, eu darei as montanhas para você, eu darei os campos, porque darei poder para você conquistar, darei poder para vocês adquirir, darei poderes para você construir. Sabe o que é isso? É as bênçãos do Senhor chegando sobre você. Ser cristão não é ser um besta com a Bíblia embaixo do braço indo em um lugar de reunião no domingo. Ser cristão é alguém que tem um pensamento melhor. Ser cristão é alguém que tem um pensamento renovado por Deus, uma mente renovada por Deus. Ser cristão é alguém que tem recursos, porque do seu Deus, você é a propaganda do seu Deus. Você é a propaganda do seu Deus, entenda isso. Por favor, precisamos parar dessa mesquinhez, precisamos parar de ficar presos naquilo que nós achamos. E não rejeite essa palavra, por favor. Deixa gerar frutos aí, como o presbítero Maciel liberou aqui. Vai, quando a semente bate, ela abre caminhos, deixa crescer isso. Por favor. Precisamos crescer, mas precisamos crescer em um ambiente composto. Não apenas na simplicidade de alguns, não precisa pingar sobre algumas pessoas. A Bíblia fala sobre chuva. A chuva, ela alcança a todos. Mas para isso você tem que estar envolvido com o reino. Para isso você precisa estar envolvido com o reino. Jesus, Ele diz: peça-me as nações e eu darei a vós por herança. Peça-me as nações e eu darei a vocês por herança. Aí que é que você está? Você está preso apenas em um homem. Você está preso apenas, não, porque aquele homem é o homem da minha vida. Se não for ele, eu não vou ser feliz, eu vou morrer. Tem que ser aquela mulher, daquele jeito e não sei o quê. E o propósito de Deus fica onde? O propósito de Deus fica onde? A vida não se resume na sua vida amorosa. A sua vida não se resume naquele trabalho. A sua vida não se resume nessa igreja. Na igreja, entenda isso. É um conjunto completo. É um conjunto de adoração. Sua vida parou por alguém. Sua vida parou por causa de um filho. Sua vida parou por causa dos seus pais. Sua vida parou por causa de um irmão. Não pode, nada pode te parar no meio do propósito. Nada pode te parar no meio do propósito. Nada pode te parar. É só uma fase, vai passar, vamos embora. Eu não posso parar por causa da circunstância. Eu não posso parar por causa daquilo que eu estou sentindo. Eu não vou dizer não a Deus porque eu sou imaturo. Por favor. Por favor. E para nós encerrarmos, o último código a ser liberado. Quero falar sobre... Quanto tempo já é? Misericórdia. Demorei, né? Vamos lá. Quero falar sobre o estreitamento espiritual. Quero falar sobre a sua pequenez espiritual.
Às vezes nós queremos falar da glória do passado, sobre um Deus que um dia nos visitou, sobre uma experiência uma vez que eu tive com Deus, sobre que Deus um dia me usou para eu fazer aquilo. Mas e hoje, os códigos que Deus está liberando hoje, e a unção que Deus está liberando hoje? Deus está mudo para a nossa geração? Deus está, não existe mais cura para a nossa geração? A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas Ele não mudará, mas a palavra não mudará. Não mudará aonde está os seus olhos. Deus tem algo fresco para nós, entenda isso. Deus tem algo fresco para você. Deus tem algo para poder falar para você ainda hoje. Deus tem algo para poder falar com você agora. Deus tem algo fresco para poder falar com você. Chega de viver no passado, chega de viver, porque antes existia isso, antes existia aquilo, antes eu pulava, antes eu rodava, antes eu chorava, antes eu me jogava ao chão. Não, é sobre hoje, é sobre o Deus de hoje, é sobre o presente, é sobre aquilo que Ele está fazendo, é sobre aquilo que Ele quer fazer hoje. O problema é quando as coisas se tornam rotineiras, o problema é quando as coisas se tornam mecânicas, o problema é quando o tempo ele rouba o meu estágio com Deus, a minha fase com Deus. Peça para Deus para Ele mudar a sua atmosfera espiritual. Peça para Deus Ele mudar a sua atmosfera espiritual. Você quer saber se você está com a sua vida espiritual apertada, pequena? Você quer saber se sua vida espiritual está estreita? Você tem dificuldade para orar, para chorar? Eu estou falando de chorar por causa de uma notícia ruim. Estou falando quando fala dos reinos de Deus. Estou falando quando fala sobre Jesus. Tem dificuldade de vir lágrima aos seus olhos? Isso fala sobre a sua pequenez espiritual. Isso fala de como você está limitado espiritualmente falando. Se você tem dificuldade para chorar quando você entende que tem uma atmosfera e Jesus está nela, se você tem dificuldade para chorar quando você sente o perfume dele chegando no ambiente, se você tem dificuldade para você chorar quando você escuta os passos dele chegando no ambiente, então quer dizer que você está pequeno espiritualmente, quer dizer que você está morto, quer dizer que você está parado, e é necessário fazer algo. Que Deus roube a sua paz até você voltar a levantar um altar para Ele. Que você não tenha sono, que você não prospere, que você pare espiritualmente, que você fique vazio. Eu profetizo sobre a igreja nesse momento. É necessário você dar uma resposta para Deus. É necessário que você perca a paz. E se for necessário, perca a saúde. Mas dê uma resposta para Deus. Dê uma resposta para Deus. Você foi chamado para algo maior. Você foi chamado para algo melhor. Você foi chamado para poder. Você foi chamado para unção. Você não é, por favor, você não é alguém depressivo, passando séries e séries de rejeições. Você não foi escolhido a dedo de Deus para o sofrimento. Você não foi escolhido para o fracasso. Em Cristo somos mais que vencedores. Foi para isso que Jesus te chamou. Foi para você vencer, foi para você chegar, foi para você estabelecer, foi para você liberar as palavras necessárias. Qual é a diferença da experiência e da presença? A experiência é aquilo que você viveu. Você vai, digamos, assistir um filme, você assiste o filme, depois fica só o quê? Algumas memórias. Mas a presença é estar contínuo. A presença, ela está ali continuamente. Se o Senhor te libertou um dia, Ele vai continuar liberando essa unção de libertação todos os dias da sua vida. Isso não será mais um problema para você. Agora a experiência, ela é necessária. Porque a experiência de você estar com o Senhor um dia, quer dizer que Ele esteve diante de você, e Ele fez uma troca de DNA, quer dizer que Ele veio, porque o poder genético de Deus, Ele fica em nossos ossos. Você lembra lá quando Eliseu morreu? Os ossos dele foi suficiente para poder ressuscitar o homem. Porque a unção de Deus fica nos nossos ossos. O que é unção? Unção é óleo, amém? Amém? Não, unção não é óleo.
Unção é um milagre, é uma provisão financeira. Lembra lá a viúva? O que é que você tem em casa? Eu tenho um bocado de azeite, um pouquinho de azeite. Então vou multiplicar esse azeite. Vai lá buscar vasilhas. Vai lá, multiplica. Agora viva disso, venda. Unção vende? Unção vende? Não, unção não vende. Entenda isso. Foi só uma provisão financeira para aquilo que ela estava precisando, para aquilo que ela necessitava. Que você entenda algo nessa noite. É necessário você ampliar a sua mente, é necessário você ampliar a sua vida financeira, é necessário você ampliar a sua vida espiritual. É necessário você sair desses lugares limitados, restritos, porque a felicidade ela só vai encontrar quando você conseguir fazer essas 3 junções. Você vai conseguir ter paz, você vai conseguir estabelecer o reino. Só que você não pode começar a estabelecer o reino só depois que essas 3 coisas chegarem. Estabelecer o reino é uma decisão da agora. É uma decisão que você precisa tomar agora. As coisas vão vindo como consequência de obediência. As coisas virão como consequência de amor. As coisas virão como consequência de renúncia. Fique de pé que eu quero orar com você. Aleluias. Aleluias. Você precisa pedir para Deus mudar essa realidade sua. Ora aí, se você não conseguir ficar de pé, sente, se jogue ao chão. Mas é necessário que você se entregue nesse ambiente. É necessário que você mude esse projeto de vida. É necessário que você volte ao plano original criado por Deus para você. É uma mensagem que não é fácil de ser pregada. É uma mensagem que chega a ser até talvez inconveniente. Mas é necessário, é um choque de Deus para a sua realidade. É uma mensagem que eu sei que eu perco pessoas quando eu prego esse nível de mensagem. Mas eu aprendi um dia com o apóstolo Paulo. Procuraria eu agradar aos homens, e se fizesse isso, não seria eu servo de Cristo. Tem alguém aqui comigo? Você não disse que queria uma resposta de Deus? Você não disse que veio esse ambiente para que Deus te pegasse, para que Deus te confrontasse? Você não saiu de casa dizendo, Deus fala comigo?